Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre um tema muito preocupante, tá? O Flávio Bolsonaro disse que o Bolsonaro não dará entrevistas. E a dúvida que fica é, essa decisão foi do Bolsonaro ou foi do pessoal em torno do Bolsonaro? Eu estou preocupado, eu estou muito preocupado. Estou muito preocupado mesmo, porque eu não consigo imaginar nenhuma situação em que o Bolsonaro ficar calado é melhor do que ele falar. Ou seja, não tem lógica, por mais que, mas vão cortar tudo, mas vão distorcer o que ele falou. Meu amigo, sempre fizeram isso. A vida do Bolsonaro foi ter suas palavras distorcidas pela imprensa e coisa e tal. Não tem alternativa. Vão distorcer sim, é verdade. E ele sempre falou nessa situação. Por que agora ele não pode falar? E isso me dá uma preocupação, porque eu tenho já um histórico, eu atuei pouco tempo como advogado, tá? Mas no tempo que eu atuei, eu tive contato com um problema muito sério que existe no dia de hoje, que é filho tentando interditar o pai. Eu não sei, não tem nada a ver, o Bolsonaro não está interditado, o Bolsonaro não está incapacitado, ele não é uma pessoa senil e coisa e tal, mas para mim tá parecendo assim muito fortemente algumas coisas que eu vi nesse sentido de filho tentando interditar o pai. Isso me preocupa muito. Essa notícia foi sugerida por Venazorizando o Brasil, Magnitsky no C# do Rocambole é Refresco e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Veja, Bolsonaro não é um inválido. Ele está preso? Ele está depressivo? Eu imagino que ele esteja. Está com problemas de soluço, problemas de saúde? Sim, está com problemas de soluço, problemas de saúde, vários problemas. Eu consigo entender perfeitamente esse problema, consigo perceber perfeitamente esse caso. Agora, por que ele não falar? Mesmo que ele vá no podcast lá do Ferri e fale, olha só, Ferri, eu vim aqui só para dizer para você que eu não vou falar nada, porque eu não quero falar, porque eu não gosto de você, você é um cara feio, você usa óculos, eu não quero falar com você. Então pronto, beleza, acabou, ok. Ele falou alguma coisa. No mínimo daria publicidade, no mínimo daria entrevista, daria repercussão na mídia. E isso já é uma coisa importante para qualquer político, mesmo que ele não falasse nada. Aí tô falando, não, mas aí o Xandão vai cortar parte da entrevista. Meu amigo, a imprensa tradicional sempre cortou parte das entrevistas do Bolsonaro, sempre teve esse tipo de limitação com ele. E mesmo que corte parte das entrevistas, outra parte vai ficar disponível. E a gente vai poder ver o que o Bolsonaro está pensando dessa história toda. Agora, pensa nesse caso aqui, ó. Apesar da autorização de Moraes, Flávio diz que Bolsonaro não dará entrevista. Como é que eu sei que isso é o Bolsonaro mesmo que decidiu isso, ou se foi o Flávio que decidiu isso? Ou se o Bolsonaro nem ficou sabendo dessa parada, porque em tese, né, ninguém a gente não sabe, ele está na casa dele. Como é que você sabe que o Bolsonaro ficou sabendo dessa oferta e que ele tomou a decisão de não falar esse negócio? Você fica numa situação que é complicada, assim, é uma situação que eu não vejo como você pode ter uma decisão dessa, sinceramente. Até aqui eu estava super tranquilo, porque por mais que tivesse, não, mas o Alexandre de Moraes não vai deixar o Bolsonaro falar e coisa e tal, como é que a gente vai saber quem vai ser o candidato escolhido pelo Bolsonaro? Beleza, os filhos do Bolsonaro vão dizer qual é o candidato que o Bolsonaro escolheu, e pronto. Para mim estava muito tranquilo nessa história, e na pior das hipóteses, se nada for resolvido, se Bolsonaro estiver preso ano que vem, e a gente tiver, porque eu já falei para vocês, eu vou votar no candidato que o Bolsonaro escolher. Mas aí agora eu fiquei com desconfiança dos filhos do Bolsonaro. Porque como é que eu vou saber se esse cara tá falando a verdade? Se não é um caso, mais um caso de tantos que eu já vi de filho tentando interditar o pai. Porque Bolsonaro não está senil, ele não está com problemas de cabeça, né? Você sabe, isso é um problema real hoje em dia, tá? Porque, olha só, sei lá, 50 anos atrás, ninguém tinha esse tipo de problema, porque a gente morria antes disso acontecer. Mas hoje em dia, muitas pessoas chegam na idade senil, na idade mais velhos, e acabam tendo problemas mentais, acabam não tendo mais capacidade de levar a vida e coisa e tal. Eu, como advogado, já participei de alguns casos que são altamente questionados. Qual que é o limite dessa porcaria? Porque eu entendo, né, que assim, se a pessoa realmente está com o cérebro comprometido e coisa e tal, que os filhos comecem a cuidar dos pais. Isso é o natural de acontecer. Os filhos começam a falar em nome dos pais, os filhos começam a tomar decisões em nome dos pais, em processos com relação ao patrimônio do pai. Mas eu já vi também casos de filho que vira para o pai e fala, não, porque o pai quer casar com uma mocinha nova e coisa e tal, porque o pai tá biruta. Mas na verdade é porque o filho não quer dividir a pensão dele, não quer dividir o patrimônio do pai com a mocinha nova que o pai quer.
quer. Meu amigo, o pai tá vivo, porra, se ele quer perder o dinheiro dele como Moçoila lá. Ah, mas é uma armadilha. É uma armadilha, mas o pai quer cair na armadilha, o pai quer comer a menina, porra. Porra, foda-se. É direito do pai, o dinheiro é do pai, não é do filho ainda. Herança é depois que o pai morre. Não se tem herança antes da morte da pessoa, não, meu amigo. Se o Bolsonaro quiser queimar todo o patrimônio político dele em vida e não deixar nenhum patrimônio político para os filhos, ele tem o direito de fazer isso. Como qualquer pai tem o direito de queimar toda a fortuna, todos os bens que ele acumulou durante a vida e não deixar bolota para o filho, se o pai quiser. Não estou dizendo que seja uma coisa legal, não recomendo fazer isso, não acho que as pessoas devam fazer isso, mas é direito do pai. O pai é o cara que construiu o patrimônio. O patrimônio político do Bolsonaro é dele. Não é do Eduardo Bolsonaro, não é do Flávio Bolsonaro, não é do Carlos Bolsonaro. Eu sempre votei no Flávio Bolsonaro e no Carlos Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro nunca se candidatou aqui no Rio de Janeiro, mas os outros dois eu sempre votei neles, em todas as eleições. Eu não sei se eu voto de novo. Não, depois que o Flávio falou isso aqui, eu não sei se eu voto no Flávio mais não. Eu tô preocupado, cara, porque eu já experimentei esse tipo de coisa. O Bolsonaro não está morto, gente. Vocês não têm o direito, no mínimo, o Bolsonaro tinha que ir nessa entrevista e virar pro Ferri e falar, olha só, Ferri, eu vim aqui para dizer para você que eu não vou dar entrevista. E vai embora, e acabou. Que aí a gente sabe que foi realmente o Bolsonaro que não quis dar a entrevista. Porque do jeito que tá agora, eu não sei. Como é que eu vou saber? Ah, mas foi o Van Garten falando, foi fulano falando, foi Beltrano falando, foi não sei mais quem lá falando. E daí? E daí? Como é que você sabe que foi o Bolsonaro que decidiu isso daqui? Todas as pessoas... Aí o pessoal tá falando assim, esse negócio aqui do... Aqui, ó. Aliados dizem que Bolsonaro deu aval para a candidatura da Tarcísio com Michele de vice. Como é que eu sei se isso é verdade? Isso aqui, certamente, alguém falou com ele, alguém terceiro fez. Até aqui eu estava tranquilo, porque eu pensava o seguinte, beleza, aqui é notícia político, não sei o que lá, mas eu estava tranquilo, porque os filhos do Bolsonaro vão falar a verdade, os filhos do Bolsonaro não vão esconder isso. Agora eu fiquei preocupado, cara, porque agora os filhos do Bolsonaro não me parecem confiáveis também. Agora eu não sei mais como é saber o que o Bolsonaro está realmente pensando nessa história. E isso daqui é um absurdo, eu não consigo me fazer acreditar que isso está acontecendo. O pessoal está jogando, está enterrando o Bolsonaro vivo. Não façam isso. O Bolsonaro tem o direito de, se ele quiser, jogar a carreira política dele no lixo. Não importa, os filhos não têm o direito de impedir ele de falar. E até porque, vamos combinar, né? O Bolsonaro, por mais que esteja com medo, por mais que esteja doente, por mais que esteja com problema, ele tem capacidade 10 vezes melhor que o Flávio Bolsonaro, que o Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro juntos. Vamos combinar, todo mundo sabe disso. Assim, não estou dizendo que eles não têm um futuro na política, tem futuro na política sim, podem se tornar pessoas até tão grandes quanto o Bolsonaro no futuro. No momento não são. E achar que eles vão substituir o Bolsonaro... E de novo, quando eu falo esse tipo de coisa, eu entendo que o filho tipicamente quer o melhor para os pais. Mas, meu amigo, o quão comum é dos filhos acharem que estão querendo o melhor para os pais, quando na verdade estão querendo o próprio interesse... não, porque papai tá casando com a menininha novinha e ele tá destruindo o patrimônio. Meu amigo, seu pai quer comer a menininha novinha, foda-se, porra, tá jogando patrimônio no lixo. Caramba, quanta gente não desperdiçou patrimônio pra comer mulher, porra. Isso é a coisa mais normal do mundo. O cara tem o direito, o cara não tá morto, né? No dia que o cara morrer, aí tudo bem, tu tem herança, tu ganhou a herança do cara. Depois que a pessoa morrer, é outra história. Mas enquanto não morreu, meu amigo, tem uma linha muito tênue nessa história. Porque, de novo, eu concordo que há situações em que a pessoa mais idosa, ela realmente tem incapacidade. Os filhos precisam assumir a gestão da vida da pessoa porque ela não tem mais capacidade. Não é o caso do Bolsonaro. Claramente não é o caso do Bolsonaro. Então por que não deixa o Bolsonaro falar? Como é que eu vou saber se isso daqui está vindo do Bolsonaro mesmo ou está vindo de outra pessoa? Cara, isso aqui é um tiro no pé enorme que esse pessoal tá dando. Cara, eu não sei de onde é que surgiu essa resistência toda ao Bolsonaro ir num podcast. Eu, sinceramente, não consigo entender de onde é que surgiu isso. Porque, de novo, o cara tá dando um tiro no pé, porque não sou só eu que tô pensando assim. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que tá olhando pra esse troço aqui e tá falando, cara, agora ficou estranha a coisa. Agora a coisa realmente ficou estranha. Agora isso pegou, porque não faz sentido, porra. Por que o Bolsonaro não pode falar? Ah, mas ele vai ser distorcido. Caramba, tudo que o Bolsonaro falou foi distorcido em toda a história da vida política do Bolsonaro. Ele nunca teve uma entrevista que ele deu para qualquer pessoa que seja que não tenha sido distorcida depois. E, no entanto, as pessoas percebem a mensagem dele, sabem ele falar. Ele sabe falar da melhor maneira, que é falar francamente, falar abertamente, que é a melhor maneira de contornar esse tipo de coisa.
Ah, mas que estão querendo que ele fale alguma coisa para justificar prender ele. Meu amigo, mas... Desde quando o Alexandre de Moraes precisa disso, cara? O Alexandre de Moraes manda prender todo mundo a troco de dinheiro. Inventou uma ida do Felipe Martins para os Estados Unidos para prender o Felipe Martins sem nenhuma lógica, não quer nem saber. O Bolsonaro, se fosse o caso, ele mandava prender o Bolsonaro, alegava que o Bolsonaro saiu, que a tornozeleira dele indicou um ponto fora lá na casa dele, e daí, mas não tem chance nenhuma, porque tem guarda na porta, não tinha como ele sair, mas não interessa. Para mim, no sistema que apareceu a tornozeleira dele lá longe, prende o Bolsonaro. Prende em ambiente fechado. Amigo, se o Alexandre de Moraes quiser, se o objetivo dele for prender o Bolsonaro, ele vai prender o Bolsonaro, independente de ter entrevista ou não ter entrevista. A verdade é essa, a gente sempre soube disso. Eu já falei para vocês mais de uma vez, o grande objetivo do Alexandre de Moraes não é prender o Bolsonaro. Se fosse isso, ele já tinha prendido o Bolsonaro há muito tempo. O objetivo do Alexandre de Moraes é conseguir fazer com que as pessoas deixem de gostar do Bolsonaro. E nisso ele está falhando abertamente aqui. A análise, saiu uma pesquisa recente aí dizendo que o Lula tá melhor, que o Bolsonaro perdeu, que o povo não quer anistia, não sei o que lá. Mais uma dessas pesquisas cheias de coisas nebulosas aí da esquerda e coisa e tal, né? Por que isso? Porque o problema deles é que eles estão perdendo o jogo aqui. A pesquisa mostra a resistência do bolsonarismo. O pessoal tá vendo que apesar disso tudo, ainda tem 35% dos entrevistados consideram o Bolsonaro um bom nome para retornar à presidência do país. Eles esperavam destruir Bolsonaro completamente. 35% é gente pra caramba. Ou seja, é uma situação de que eles perderam claramente essa tentativa deles de calar o Bolsonaro, de destruir o Bolsonaro politicamente. Agora, talvez o que o Alexandre de Moraes perdeu a guerra, os filhos do Bolsonaro vão conseguir. Porque vão conseguir isolar o Bolsonaro ao ponto de que ninguém mais sabe agora quem é que está falando por Bolsonaro. Não, eu entendo que o interesse deles é pelo pai, eles imaginam que estão fazendo a melhor coisa e tal, mas eu e muitas outras pessoas, a gente quer ouvir do Bolsonaro isso. O Bolsonaro tem o direito de falar, ué. Não, se o Bolsonaro não quiser falar nada, beleza, ele aceita o podcast, vai lá e fala, não quero falar nada. Eu vim aqui só para dizer para vocês, Ferri, eu acho você um idiota, eu não quero falar com você. Pronto. E beleza, encerra o podcast, acabou, é só isso daí e vai embora. E pronto, a gente fica sabendo o que está acontecendo. Desse jeito, do jeito que está, fica impossível da gente saber o que está acontecendo. Eu fiquei sinceramente preocupado. De novo, não estou querendo fazer a comparação, não acho que é o mesmo que acontece com pessoas idosas, que os filhos se aproveitam e tomam conta do pai. O que eu estou dizendo é que me lembrou esse caso, me deixou preocupado por conta disso. E de novo, os filhos amam o pai, é verdade, mas para o filho achar que ama o pai e tá, na verdade, pensando nele mesmo, custa muito pouco, cara. É impressionante como pouco custa isso. E aí, essa é a preocupação. Sinceramente, não consigo imaginar, não consigo vislumbrar uma única possibilidade de que seria melhor o Bolsonaro ficar calado do que ele falar. Eu tô assustado. Eu tô sinceramente assustado. Eu tô achando que a coisa deu merda agora. Deu merda agora. Com essa decisão do Flávio, com essa decisão do Eduardo. Agora deu merda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.